Olá a todos, bom dia. Vamos para mais uma leitura para o mês de julho de 2020, válida para todos os sagitarianos de Sol, Lua ou Ascendente. Quem quiser fazer leituras comigo, todas as informações estão aqui abaixo na descrição do vídeo, tá bom? Vamos lá. Sagitário, julho de 2020. Carta da Temperança quis virar e é uma carta associada ao signo de Sagitário, né? Além de ser uma carta que fala de equilíbrio, também. Sagitário, julho de 2020. O forasteiro, no pano de fundo, é uma carta que às vezes fala de alguma carência, seja carência material ou emocional. Dois de copas, quis saltar, me deu a entender aqui que essa carência é mais emocional, tá? Mas vamos deixar a leitura correr, vamos lá. Sagitário, julho de 2020, parte afetiva, parte material. Essa carta do forasteiro é o 5 de ouros no tarô tradicional, tá? Oito de espadas. Eita, medos. Há um sentimento aqui nas duas cartas de um certo aprisionamento, mas tem a ver com os pensamentos que vocês estão alimentando, tá? Tô falando de pensamentos porque temos aqui uma carta de espadas. Medos, inseguranças, tá? Não necessariamente elas são reais. Então vamos lá para a leitura propriamente dita. Parte geral. A comparação é o 5 de espadas, tá? 6 de paus, 9 de copas, 9 de paus e desaceleração, que é o cavaleiro de ouros. Esse 5 de espadas aqui é a primeira carta, tem a ver com o passado recente de vocês. Todas essas cartas de número 5 aqui dos arcanos menores, elas falam de alguma limitação, tá? Espadas tem a ver com pensamentos. E o 5 de espadas é uma carta muitas vezes ligada a orgulhos, a momentos em que nós não queremos dar o braço a torcer, justamente para nos sentirmos vitoriosos em uma situação. Nos sentirmos não quer dizer que essa vitória seja real. Geralmente, no 5 de espadas, cada um vai para o seu lado, numa energia de orgulho, para se sentir vitorioso, mas é uma situação onde, no fundo, não há vitoriosos. Enfim. De toda forma, o 6 de paus vem aqui mostrando essa energia da vitória, né? Não me convenceu muito, vamos dizer assim, tá? Isso aqui pode ser alguma coisa entre você e uma outra pessoa, uma situação, pode ser algo muito específico, né? Enfim. De toda forma, essas duas cartas aqui são cartas extremamente positivas, tá? O 9 de copas é uma carta de satisfação pessoal, é quando a gente se sente bem
conosco mesmo. Independentemente do que está acontecendo ao redor, independentemente de qualquer coisa. Agora, nesse tarô especificamente, o 9 de copas chama-se preguiça, então ele dá uma, uma sensação aqui de uma certa zona de conforto, né? De não querer se mexer, de não querer fazer algo, talvez de não querer dar o braço a torcer. Bom, logo em seguida vem o 9 de paus. O 9 de paus, tanto nesse tarô quanto no tarô tradicional, tem essa questão do cansaço, da exaustão que vem aqui, mas é uma carta de persistência. Agora, me dá uma sensação aqui de persistência nessa energia, né? Na energia do orgulho, na energia do não dar o braço a torcer, na energia do permanecer na zona de conforto. É um alerta aqui essa primeira mensagem de vocês, né? A leitura termina com o Cavaleiro de Ouros. Cavaleiro de Ouros pode mostrar aqui alguma movimentação já da parte de vocês ou da parte de uma outra pessoa com relação a vocês. Saibam identificar se isso aqui são vocês ou uma outra pessoa ou situação com relação a vocês, tá? Então, você se movimentando aqui, porém de uma forma lenta, né? Passinho aqui de tartaruga. Então, é como se vocês já começassem a se mover, mas de uma forma querendo saber onde é que estão pisando, né? Pisando em ovos. Então, há aqui nessa pequena leitura inicial aqui um certo nível de teimosia, tá? Seja da sua parte, seja da parte de uma outra pessoa, ok? Vamos lá, parte emocional. 2 de paus, Rei de copas, 2 de espadas, 6 de ouros e a temperança, que foi uma carta que saltou quando eu estava embaralhando, né? Que eu até falei, é a carta de Sagitário. Bom, a leitura abre então com 2 de paus. Essa carta é a primeira, tem a ver com o passado recente. 2 de paus é uma carta que fala de caminhos, escolhas, caminhos abertos, e eventualmente é uma carta que fala de mais de uma possibilidade. Aqui eu tô falando principalmente para quem é solteiro, né? Principalmente, tá? Então, vocês tendo aqui mais de uma possibilidade na sua vida, né? Essas cartas falam de decisões, mas existe aqui um bloqueio, uma dificuldade em tomar uma decisão, né? Em fazer uma escolha. Vocês têm maturidade suficiente para fazer essa escolha, tá? O que não vale é vocês não fazerem essa escolha e dar a cada uma dessas opções que vocês têm apenas uma migalha. Vejam bem, isso pode ser vocês ou pode ser uma outra pessoa na vida de vocês que faz isso com vocês. Saibam interpretar essa leitura, né? Quem são vocês nessa pequena história que eu tô contando aqui, tá? Agora, essa leitura leva a um equilíbrio, as coisas estão caminhando para um equilíbrio, tá? Que é a temperança. Quer vocês queiram, quer não, porque isso aqui é um arcano maior, que tem uma figura angelical, então uma guiança aqui, vocês sendo guiados a mudarem de atitudes, né? Você ou a outra pessoa em questão, tá? Para quem já tem um relacionamento, porque eu falei muito aqui, principalmente para os solteiros, para aqueles que têm, né, opções, enfim. Para quem já tem um relacionamento, existe alguma questão aqui na vida de vocês que vai exigir uma tomada de decisão e que de alguma forma isso afeta a vida afetiva, porque senão não teria saído aqui, né?
Pode ser uma decisão que tem a ver com outra área da sua vida, mas que de alguma forma afeta a sua vida. De toda forma, as coisas tendem a encaminhar para o equilíbrio, né? Aqui tem a balança, a temperança é uma carta de equilíbrio, tá? É uma carta lenta, então vocês aqui um pouco devagar, tá? As cartas não são negativas, vejam bem, né? Mas mostram um bloqueio, vocês mesmos se bloqueando, né? 8 de espadas com 2 de espadas, duas cartas onde vocês aparecem com os olhos vendados, né? Então, há uma necessidade aqui de tirar as vendas dos olhos, tá? Para enxergar, né? Não fingirem que não estão vendo o que está acontecendo, né? Sair dessa negação. Há aqui alguma negação, tá? Para alguns, esse 2 de espadas aqui no centro pode estar falando de algum corte de comunicação momentâneo também, né? Momentâneo porque as coisas tendem a um bom sentido aqui. As coisas tendem a se encaminhar para um equilíbrio entre o dar e o receber nas suas relações, tá? Mas assim, eu vejo uma certa lentidão aqui nessa leitura. O Rei de Copas aqui pode ser vocês ou pode ser a outra pessoa em questão. É alguém que tem maturidade emocional, tá? Porque essa teimosia que eu vi aqui no começo da leitura não combina com maturidade emocional. Então, tem alguém nessa situação que é maduro e tem alguém que não é, né? Há uma diferença. Enfim, vamos lá. Parte material: 4 de paus, o eremita, um 6 de espadas, um valete de ouros e um as de copas. O 4 de paus, abrindo a leitura, tem a ver com o passado e mostra já uma certa estabilidade na sua vida. O 4 de paus é estabilidade, é motivos para celebrar, é uma energia que incita a gratidão, né? Agradecer aquilo que você já tem. Então, é uma carta bem positiva, é algo que já vem aqui do seu passado. O eremita não é uma carta que mostra algum acontecimento, é uma carta mais introspectiva. Isso aqui pode até ter a ver com esse momento mundial, né? Essa questão de introspecção, de isolamento. Essa carta é uma carta de isolamento. Agora, essa carta também mostra um amadurecimento, né? Eu falei aqui um pouco de imaturidade, né? Aqui a gente vê um certo amadurecimento. As cartas de número 9, de uma forma geral, falam de independência, né? Lembrando que estamos na parte material, trabalho, dinheiro. Então, tem uma questão aqui de independência. O 6 de espadas aqui no centro mostra alguma mudança, alguma decisão, né? Lembrando que o centro da leitura, esse 2 de espadas veio no centro aqui da parte emocional, mas ela é também o centro de toda a leitura, né? Fala aqui de alguma dúvida, de alguma questão em que vocês vão precisar tomar uma decisão, e aqui sai uma decisão, aqui tem alguma mudança ao nível material. Não é ruim, né? Porque vem aqui um valete de ouros e um as de copas, duas cartas iniciais muito positivas. Valete de ouros pode estar falando de alguma novidade, alguma mensagem que chega, algum dinheiro que entra, uma novidade, tá? Os valetes e os ases são cartas iniciais, então tem algo novo aqui na sua vida material e é algo bom. Tem aqui um as de copas, vocês vão gostar, tá?
Interessante aqui também, né? Porque vocês com esse eremita olhando para isso que vocês tinham, né? A primeira carta tem a ver aqui com o passado. Vocês olhando para essa estabilidade, mas aqui você seguindo em frente rumo a coisas novas, rumo a realmente uma situação nova, tá? Isso aqui pode ser uma mudança sutil, né? Por exemplo, vamos supor que você tenha um emprego, pode ser uma mudança de setor, por exemplo, pode ser. Para quem está desempregado, isso aqui pode estar falando de uma novidade que chega? Pode, né? Apesar que aqui não saiu muita energia de quem está desempregado, né? Mas pode ser, tá? Adapte a leitura para a sua vida. Cruzamentos, primeira coluna, tem a ver com passado. 5 de espadas, 2 de paus e 4 de paus. Então, a princípio, tinha situações na sua vida onde você tinha estabilidade, motivo para celebrar, né? Só que o 2 de paus é essa carta de ampliação de horizontes, né? De outros caminhos se abrindo. E a comparação aqui pode ser duas coisas: ou você comparando o que você tinha com o que está por vir, ou você se comparando com outras pessoas, né? Duvidando das suas próprias capacidades, quem sabe, né? Porque temos uma energia aqui de receios, né? O 5 de ouros é uma energia de carência, às vezes é uma energia que fala de uma autoestima um pouco capenga, né? Então, e tá aqui no pano de fundo da leitura de vocês, então não vamos ignorar, né? É um bloqueio, mas é um bloqueio ultrapassável, tá? Logo em seguida, 6 de paus, rei de copas e o eremita. Então, esse eremita mostra vocês olhando para o passado, mostra vocês amadurecendo, tá? Mesmo com essa energia de alguém que está por cima da carne seca, vamos dizer assim, esse eremita mostra vocês amadurecendo, né? Se tornando esse rei de copas, se tornando esse eremita. Aprendendo com o seu passado, aprendendo com as suas relações passadas, relações de uma forma geral, né? Relações amorosas, relações pessoais de todas as formas. Aqui no centro da leitura, né, o 9 de copas, o 2 de espadas e o 6 de copas. Esse 9 de copas aqui chama-se preguiça, então é uma zona de conforto, é o que vocês já tinham, né? Só que a vida tá te convidando aqui a tomar uma decisão e parece que vocês tomam essa decisão, né? De deixar essa zona de conforto, tá? Deixar essa zona de conforto e fazer o que tem que ser feito, seja em qual área da sua vida for. Você seguindo em frente, né? Deixando o passado, aqui tá bem claro, né? Deixando o passado para trás e seguindo em frente. Tomando essa decisão, por mais difícil que ela pareça, né? Essas cartas aqui mostram a sua dificuldade, mas é uma dificuldade momentânea, né? Logo em seguida, o 9 de paus, o 6 de ouros e um valete de ouros. O 9 de paus mostrando algum cansaço, mas também uma persistência. O 9 de paus é alguém que não desiste de algo. Aqui tem uma novidade, então, a nível material, trazendo algum resultado, tá? E uma energia de persistência. Uma novidade material, trazendo equilíbrio, trazendo algum resultado, mas ao mesmo tempo trazendo um pouco de cansaço. As últimas cartas,
Desaceleração, temperança e as de copas. Aqui também tem uma energia inicial amorosa, porém lenta, né? Dá uma sensação aqui de vocês ou uma outra pessoa em questão querendo saber onde é que estão pisando, né? Mas essa carta aqui, se isso aqui tiver a ver com a sua vida emocional, como eu tô falando, né? A temperança fala de equilíbrio entre os opostos, harmonia entre os opostos, é uma carta de alquimia, perfeita combinação dos opostos, gerando um terceiro elemento que seria esse As de Copas, né? Algo bastante positivo, tá? Mas que para alguns, né, pode começar devagar. Se isso aqui, vamos supor que você esteja solteiro e esteja começando algo aqui com relação a alguém, né? Uma situação amorosa. Pode ser algo que começa lentamente, até com uma amizade a princípio, mas que tem um bom potencial aqui com essa carta da temperança, tá? Levem em consideração todas as mensagens que foram dadas desde o início da leitura, tá? Tem gente que assiste pedacinhos da leitura, não faz sentido, tem que assistir a leitura toda. Cruzando um 4 de paus com a desaceleração, vocês caminhando nesse sentido de novas parcerias sólidas na sua vida, mesmo que caminhando aqui devagar, né? Amorosamente falando, a princípio tem uma energia meio infantil aqui, de orgulho, né? Só que o As de Copas é uma carta de amor, né? Então, sabe aquela história de que o amor vence, né? Mais ou menos por aí, tá? Mas tem um bloqueiozinho a ser superado, né? A primeira carta, a última carta e o centro aqui, que é esse 2 de espadas, né? Bloqueio entre você e essa pessoa, os seus próprios bloqueios também, que estão evidentes aqui, né? Os seus próprios medos, as suas próprias inseguranças, tá? 9 de paus com eremita, aqui você é um pouco apegado ao seu passado, porque o 9 de paus é uma carta de persistência, de insistência, né? Junto com o eremita, que é essa pessoa que usa, que olha para o passado. Então, pode ser que um apego ao passado, ou numa outra interpretação, um apego ao seu estado atual de solitude, de se você estiver solteiro, você nessa zona de conforto de estar solteiro, né? Persistindo nisso, né? Querendo continuar, podendo achar melhor estar assim, por exemplo, do que estar na companhia de outras pessoas em um relacionamento, por exemplo. Estou falando aqui para os solteiros, né? Sucesso com valete de ouros, aqui também favorável para a vida material, trabalho, né? Novidades que chegam a nível de trabalho, dinheiro que entra e sucesso. 6 de paus, né? Vitória, sucesso, conquista. Aqui você decidindo sair da sua zona de conforto, né? E decidindo também agir de uma forma mais madura e equilibrada, né? Equilibrar o dar e o receber nas suas relações, que para alguns pode ter havido um desequilíbrio, né? 2 de espadas mostrando aqui um bloqueio. Ok, vamos finalizar a leitura com a última carta. Sagitário, julho de 2020.
quis saltar a carta da manifestação. Que fala de manifestar algo, realizar algo, concretizar algo que até então era um sonho, uma ideia, né? Sagitário. A cartinha que eu olhei ali era do Anjo da Guarda, tá? Para quem ficar curioso. Paciência, isso aqui tá saindo para quase todos os signos também. Quando não vem os 7 de ouros no tarô do Osho, vem aqui nesse tarô essa carta da paciência. Harmonia, que tem muito a ver com aquela temperança que veio na leitura de vocês, né? Saltou quando eu estava embaralhando e depois veio na própria leitura. Vou ler a carta da harmonia, tá? Paciência fica aqui como pano de fundo. Harmonia. Muitas vezes, em nossos relacionamentos, nos envolvemos em conflitos que parecem não ter mais fim. Por mais que nos esforcemos, às vezes nos sentimos impotentes e incapazes de mudar algo que nos tem feito sofrer, bem como aqueles a quem amamos. Os conflitos são parte necessária da vida. Eles nos aprimoram, nos ensinam e nos fazem crescer. Pense em cada um de nós como sendo uma pedra preciosa, a mais pura perfeição. Essa é a nossa essência, uma gema brilhante que permanece muitas vezes oculta, como se estivesse enterrada numa caverna escura, escavada nas profundezas do nosso próprio ser. No entanto, essa essência muitas vezes encontra-se envolvida por camadas e camadas de terra, que simbolizam tudo aquilo que precisamos transformar em nós mesmos para que a luz seja libertada. Um conflito é o atrito necessário que vai aos poucos eliminando a terra, polindo e purificando o nosso ser, libertando das sombras as nossas qualidades divinas. No entanto, quando assumem tamanhos desproporcionais, os conflitos podem congelar o nosso coração e paralisar a nossa alma. Todos nós precisamos de momentos de pausa e harmonia, de momentos de paz no meio de uma batalha, para que possamos descansar o nosso corpo e curar as nossas feridas. Se a harmonia veio a você hoje, você está sendo abençoado por essa energia com o fim de um conflito. Só um parêntese, esse conflito pode ser conflito com alguém, pode ser um conflito interno também, né? A desarmonia chega a um fim. Finalmente, você poderá perceber toda a situação em que se encontra a partir de um nível mais elevado de consciência. Sua luz finalmente está liberta. Despeje-a sobre esse conflito, abra mão das defesas, deixe que o amor abra caminho para a harmonia que está por vir. Abra-se para uma nova fase em sua vida, uma fase onde existirá mais verdade, respeito pelas diferenças e troca verdadeira. Uma fase em que você poderá descansar das batalhas que tem travado e recuperar as suas forças. Confie, as dificuldades serão superadas. É tempo de reconstrução e paz. A harmonia divina está ao seu lado. É isso, sagitarianos, terminamos a leitura, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um like, assinem o canal, ativem o sininho para não perder as próximas notificações. Recomendo que vocês assistam essa leitura novamente mais para o final do mês, porque a compreensão da mensagem vai se alterando com o tempo, tá bom? Um excelente mês de julho a todos, namastê!